No Piauí eu falei aqui essa semana que o presidente do Partido Progressista do Piauí entrou no TRE do Piauí, entrou na Justiça Eleitoral para proibir que se veiculem imagens dos candidatos do Partido Progressista e os apoiados por eles, mesmo que sejam de outros partidos, ao lado do Bolsonaro, dizendo que isso é fake news. Sendo que o dono do partido, Ciro Nogueira, é ministro do Bolsonaro, quem tem a chave do cofre do Brasil. Pois bem, eles estavam esperando essa pesquisa e eles esperavam que as pesquisas da semana passada, tanto a FSB, da BTG Pactual, como a pesquisa Quest, que essas pesquisas fossem reproduzidas também no IPEC, ou seja, com o Bolsonaro subindo e o Lula caindo. Isso não aconteceu, então a debandada é geral. Eu vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa IPEC em votos totais e em votos válidos. Uma coisa que me irrita é o seguinte, eu lembro isso na eleição passada e lembro muito bem disso em 2014. Quando um candidato do PT está na frente, a mídia não fala em votos válidos. Você não vê a manchete do Jornal Nacional, de qualquer que seja o jornal, dizendo Lula ganha no primeiro turno, Lula 52% dos votos válidos. Não, eles colocam Lula 44%. E eu lembro em 2018 que foi só o Bolsonaro passar na frente que aí a grande mídia começou a divulgar votos válidos, porque é uma conta muito simples para você calcular votos válidos, é uma regrinha de 3 assim, ó, você faz na calculadora em 2 segundos. Qualquer jornalista da mídia poderia fazer, mas não fazem, porque o Lula tá na frente. Então aqui no Plantão Brasil a gente vai divulgar sempre votos válidos, junto com os votos totais. É importante ter os votos totais, que aí você sabe quantos nulos, brancos, indecisos. Eu peço a sua inscrição aqui no canal e agora eu vou mostrar a primeira pesquisa total, ó. Tá aqui, ó. Pesquisa IPEC Nacional. Vou mostrar aqui, ó. Lula 44, Bolsonaro 32, Ciro 6, Simone Tebet 2. Ok? Aí tem outros candidatos que ficaram com 1% ou menos. Tem lá Vera Lúcia, tudo mais, 1% ou menos. Isso em votos válidos dá o seguinte. Lula 51,7, você pode arredondar para 52. Bolsonaro 37,6, você pode arredondar para 38 se quiser, e o Ciro estava com 7,01, então 7. Então essa aqui é a pesquisa em votos válidos, a Simone Tebet também nem interessa quanto ela vai ter. Tá, essa aqui é a pesquisa em votos válidos, então Lula quase 52% dos votos válidos. Só que o problema para o Bolsonaro é o seguinte, o que foi o alento do pessoal da campanha do Bolsonaro na semana passada, que fez com que os bolsonaristas se inflamassem, eles ficassem todos felizes, foi o seguinte, a pesquisa Quest, em São Paulo e em Minas Gerais, mostrou o Bolsonaro subindo muito e tirando uma diferença grande do Lula. Aí vamos ver, será que a IPEC confirmou isso? Não. Pesquisa IPEC em São Paulo, votos válidos, hein? Lula 55%. Lula 55% dos votos válidos em São Paulo. Ele tem 38 contra 28 do Bolsonaro em votos totais. Votos válidos dá 55, quer dizer, se a eleição fosse em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, o Lula ganhava no primeiro turno. No Rio de Janeiro, o Lula tem 35 e o Bolsonaro 33, o que dá 49 a 47 para o Lula em votos válidos sobre o Bolsonaro. Você vê que os outros não tem nem chance. Em Minas Gerais, o Lula tem 56% dos votos válidos, 57,8% para ser mais exato. Então, o Lula tem mais votos do que todos os outros juntos nos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil, que são São Paulo e Minas, e no terceiro maior, o Lula está ali com 49%, também na iminência de estar com 50%, ou seja, seria primeiro turno se a eleição fosse apenas lá. Estamos falando aí dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, onde o Bolsonaro não apenas ganhou do Haddad na última eleição, ele ganhou de lavada do Haddad, foi 69-31 em São Paulo no segundo turno para o Bolsonaro. Nesse ano, o Bolsonaro não consegue. E, novamente, chega uma pesquisa eleitoral e o Bolsonaro não bate os 40 pontos em nenhuma simulação contra ninguém. Eu falei isso aqui num vídeo de ontem, eu falei, o problema do Bolsonaro é o seguinte, em primeiro turno ele pode até subir, pode chegar a 38, ele não tem 9 no primeiro turno, aí votos totais e não válidos. O problema é que em nenhuma simulação de segundo turno ele chega nem a 40 pontos de votos totais contra ninguém. E isso torna o Bolsonaro praticamente inelegível, porque quem vai contra ele, muito provavelmente seja o Lula, passa dos 50%. Para você ver a diferença, o Lula tem 44% dos votos. No segundo turno, ele chega a 51%. Tá aqui, ó, 51%. O Bolsonaro tem 32%, no segundo turno ele vai a 35%, quer dizer, apenas 3, o Bolsonaro ganha 3 pontos do primeiro para o segundo turno. Quer dizer, entre todos os indecisos, os que votaram em branco e nulo, os eleitores do Ciro, da Simone Tebet, da Vera Lúcia, dos outros candidatos nanicos, entre todos esses votos, o Bolsonaro consegue ganhar apenas 3 pontos no segundo turno. Isso é um desastre
para a campanha dele. O Lula ganha 7. Para o Lula ganhar pontos, dele que já tem muito no primeiro turno, é mais difícil que para o Bolsonaro que tinha pouco. Mesmo assim, ele ganha mais pontos no segundo turno do que o Bolsonaro. Em votos válidos, segundo turno, Lula 59, Bolsonaro 41. Quer dizer, tá quase uns 60-40 do Lula contra o Bolsonaro. Quer dizer, péssima a situação do Bolsonaro. E aí, Brasília, o que acontece? Muitos integrantes do PL, que é o partido do Bolsonaro, principalmente no Nordeste, estavam esperando também essa pesquisa, porque é o seguinte, eles, por serem do partido do Bolsonaro, são obrigados a apoiar o Bolsonaro. Porém, candidatos a deputados federais e estaduais não estão querendo, tem uma resistência muito grande. Então o PL não liberou ninguém para subir em palanque do Lula, mas liberou para ignorarem o Bolsonaro. Então muitos candidatos, e vamos lembrar, esses candidatos do Centrão, principalmente lá no Nordeste, eles têm uma base eleitoral muito grande, ó. Por isso que é tudo corrupto, né? Aí eles conseguem comprar muito voto, tem uma base eleitoral gigantesca. Quando esse pessoal vai e fala, ó, vote em mim, vote no candidato tal a presidente, muita gente, mesmo sem querer, acaba votando no candidato do deputado, que fala, pô, tem que votar no candidato desse cara. Quando esses candidatos se descolam do Bolsonaro, são votos que o Bolsonaro perde, que ele ganharia por tabela, porque a pessoa acaba votando no deputado do Centrão e vota no candidato dele à presidência. Ainda mais, sendo do mesmo partido, é praticamente o mesmo número. O número de deputado começa com o mesmo número do Bolsonaro a presidente. E aí, o Bolsonaro vai perder muito voto que ele teria lá na frente e que seriam votos de última hora, que as pesquisas não mostram. Que a pessoa pode falar, eu voto no Lula, voto no Lula, voto no Lula. Chega no dia da eleição, chega lá o puxa-voto lá do candidato e fala, ó, vota nele aqui, ó. O cara vai lá, tá, vou votar nele e quem tá no santinho é o Bolsonaro. Acaba votando. Isso acontece muito, principalmente em cidade pequena, mas pelo que eu leio nos comentários do Plantão Brasil, quando eu falo sobre isso, também acontece em cidades grandes. Eu não sabia, mas acontece também em cidades grandes. Então é uma péssima notícia para o Bolsonaro. Pior, o pessoal do Republicanos é o partido oficial da Igreja Universal, eles estavam pensando em pular do barco. O líder do partido, que é o Marcos Pereira, já pulou, já não tá mais com o Bolsonaro, já não faz campanha para ele, estão brigados. Porém, vários membros da cúpula do partido estavam meio que brigados com o governo Bolsonaro porque eles estão em rixas em vários estados. Eu sempre dou exemplo aqui, que para mim é o exemplo mais engraçado, da Damares, que é do Partido Republicanos. A Damares traiu o acordo que o Bolsonaro fez com o Arruda lá no Distrito Federal e se lançou candidata ao Senado com o apoio da Michelle. Tá. Aquilo, quando o Bolsonaro passou a rasteira na Damares e mandou ela retirar a candidatura dela ao Senado, aquilo causou um mal-estar muito grande no Republicanos. Ó, ele tá tirando uma evangélica aqui para colocar um cara que estava preso por corrupção até ontem. Não tá legal isso. A Damares sempre teve com o Bolsonaro, ele vai lá e passa essa rasteira nela. Aí eles fizeram um mega evento com a Michelle e com a Damares e anunciaram que a Damares sim será candidata. Esse foi o maior exemplo e o mais público da rixa que está entre o Republicanos e o Bolsonaro. Vamos lembrar, tem um tripé, são 3 partidos que apoiam o Bolsonaro e o sustentam lá, roubando dinheiro público, os 3 partidos também roubando muito com ele. São o Republicanos, o PL e o Partido Progressista. O Republicanos está para sair. Depois dessa pesquisa, a tendência é debandada geral. É todo mundo falar, ó, não estou com o Bolsonaro, já era. E os que puderem falar, estou com o Lula. Alguns vão tentar, não pense que não. E o Lula sabe disso, teve uma entrevista do Lula no final do ano passado em que ele falou, ó, vai chegar a campanha eleitoral, vai ter um monte de membro do Centrão que vai começar a ligar para mim, ligar para minha assessoria, para falar comigo, tudo mais. Quem estiver apoiando o Bolsonaro até lá, quem não se arrepender bem antes, vai ficar com o Bolsonaro até o fim. Então esse pessoal tá ferrado. Prepara que quinta-feira ainda vem o Datafolha. Falou.